Ou seja, nós somos incompletos, nós temos falhas evolutivas. Nós não somos esse ser que nós achamos que, né, que está no topo da cadeia totalmente completo, porque temos inteligência, temos cognição, temos uma capacidade, né, de desenvolver valores, ética, uma capacidade moral, temos uma motricidade muito mais refinada, uma habilidade técnica desenvolvida. Não. Nós ainda, a nossa base evolutiva, a nossa organização, topologia e estrutura evolutiva ocorreu há muito pouco tempo atrás, há somente 100 mil anos. E isso, do ponto de vista evolutivo, é um espaço muito curto para que essas evoluções elas tenham se completado. Apesar de que nós temos uma sociedade de humanos muito mais numerosa hoje, ou seja, com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais possibilidade de evolução pelo número de pessoas ser maior. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um conjunto de processos que estão incompletos. Quando a gente vai olhar para o processo evolutivo, quando a gente vai entender, né, como nós somos formados e organizados, a gente percebe que, na verdade, né, somente a partir de aproximadamente 100 mil anos atrás é que a gente começa a produzir, a ter uma subjetividade, a produzir, e a gente vê isso pelas escavações, pelas cavernas, né, que a gente, né, percebe de 35 mil anos atrás, como essa de Altamira, na Espanha, que tem arte, que tem pintura. A partir do momento que o ser humano começou a pintar as cavernas, ele começa a enterrar os seus mortos, a gente cria e desenvolve toda essa civilização da forma que nós temos hoje. Ou seja, a partir do momento que surge a arte e a religião, a nossa subjetividade, ela começa a ser muito mais estruturada. A gente cresce do ponto de vista, né, vamos dizer assim, civilizatório. E isso é central para a gente, porque a gente vai perceber que a produção da nossa subjetividade, ela se deu em três momentos que são bem específicos, tá? Esse modelo da Catedral da Mente, de 2002, ele é bastante importante para a gente entender. Parece que os primeiros seres, eles desenvolveram um módulo de inteligência geral, que era uma mente como uma nave de inteligência geral, né? E as portas representam a passagem da informação vindo dos módulos relacionados à percepção. Então, o primeiro momento foi exatamente esse momento onde a gente passou a ter um módulo de inteligência geral, né? Os australopitecos provavelmente tinham esse módulo, mas com muito pouca habilidade, era um módulo menor e geral. No segundo momento, provavelmente o processo evolutivo se deu com o surgimento de inteligências especializadas. Tanto que você vai num sítio arqueológico, você vai ver que existe um conjunto vamos dizer assim, de ancestrais nossos que tem uma capacidade de inteligência técnica maior do que outros. Você vai ver cavernas que a pintura está mais elaborada, você vai ver outros sítios que, na verdade, você tem uma inteligência social maior, comunidades maiores, que é a prova de que existia uma capacidade de convivência, né, de tolerância entre um ser e outro. Outras cavernas que tinham uma inteligência naturalística maior, ou seja, ele tinha a condição de perceber, de entender melhor o meio ambiente, o contexto que o cercava, né? Ou seja, nesse segundo momento, que a gente passa a ter aproximadamente 2 milhões e meio de anos atrás, a gente começa a ter a evidência de que essa inteligência geral, ela passou a conviver com outras inteligências especialistas. Entretanto, a gente não tinha a comunicação de uma inteligência com a outra, tá? A gente não tinha uma, uma abertura dessas portas, né? Essas inteligências elas têm uma abertura para o mundo exterior, certo? Assim como essa daqui, a inteligência geral, mas elas não tinham uma abertura, ou seja, as portas eram fechadas, elas não se comunicavam uma com as outras.
E a gente não sabe como é que a linguagem se comunicava, né, com a inteligência social, com a inteligência geral, provavelmente ainda com uma forma de linguagem ainda muito arcaica, muito rudimentar, né, uma verbalização para avisar quando os animais estavam mais próximos, uma organização de alguns códigos para funcionar, né, na interação do comportamento de caça. E o terceiro momento, que é o momento mais recente, né, que acontece há 100 mil anos atrás, não se sabe de forma geral, mas essas portas elas se abrem. As portas abertas fazem com que a inteligência geral ela se comunique com as inteligências específicas. E isso tem uma força enorme, porque essas múltiplas inteligências elas parecem trabalhar juntas, né, sobretudo nos povos caçadores e coletores, gerando outro modo distinto, porque a subjetividade, a capacidade de fazer abstração, ela se dá a partir do momento que você tem esses módulos se comunicando. Você tem uma inteligência naturalística, ou seja, a capacidade de perceber o ambiente, ele percebia o ambiente, armazenava essas informações e reproduzia isso em arte. Essa capacidade de prender a imagem, de fixar uma imagem que ele viu lá no campo e de se organizar, de organizar esse conteúdo, é a partir daí que você tem a prova de que existe uma subjetividade mais profunda. E essa capacidade da inteligência social né, se comunicar com a inteligência técnica, ela produz uma qualidade muito específica no ser humano, que é a sua capacidade de fazer síntese, a capacidade de organizar. Provavelmente, nós tivemos neste módulo de inteligência geral, um módulo organizador da nossa experiência cognitiva. Ou seja, nós passamos a ter o que nós chamamos de um módulo integrativo, tá? Um módulo de meta-representação, certo? Ou seja, nós passamos a ter um módulo que organiza a nossa experiência cognitiva, organiza a nossa inteligência geral em inteligências técnicas bem específicas, bem estruturadas e organizadas a partir de um conjunto de processos. Provavelmente esse módulo de meta-representação, como chamamos aqui, ele organiza a nossa experiência de vida, ele faz com que uma inteligência ele seja transportada para outra. Então, é aquele cara que ele vai caçar e ao caçar ele representa e reorganiza a próxima caça. É aquele cara que vai coletar alimentos, comunica para o seu grupo como é que ele fez o processo de plantio, de organização, de coleta daquele alimento. E a partir daí ele se reorganiza. Isso vai produzir um- uma enorme diferença. Só que isso aconteceu somente há 100 mil anos atrás. Provavelmente, e é com esse modelo que nós trabalhamos, com esse modelo que a psicoterapia integrativa trabalha, essas inteligências elas se conectam com o mundo exterior, gerando percepção, né, do meio, gerando um conjunto de insumos que são extremamente importantes para a gente. Então, a gente acredita que o ser humano, na sua capacidade, na sua carga evolutiva, ele se deu, sobretudo, com a organização, com o crescimento e o estabelecimento desse módulo de meta-representação, esse módulo de organização de inteligência. Então, nosso modelo integrativo, nós vamos acreditar que nós temos um módulo integrativo aqui, organizando as nossas inteligências especialistas, né? Sobretudo a linguística, porque nós pensamos a partir de imagens e da linguagem, a inteligência intrapessoal, que é o conceito que se tem de si, que é a autoconsciência, o conceito de que somos seres e que o outro também é um ser, a inteligência social, que organiza a inteligência que temos para convivência, para tolerância, para que possamos lidar com o outro, a inteligência existencial, ou seja, refletir sobre o que acontece depois da morte, para onde vamos, a crença e a consciência, né, sobre divindade, sobre o mundo que nos cerca dentro de um conceito
vamos dizer assim, metafísico, a inteligência técnica, a inteligência naturalista e a inteligência corporal. Então, nós acreditamos que nós temos um módulo integrativo que ele é extremamente central e 7 inteligências específicas, tá? Que organizam as especialidades que nós temos. Existem autores que trabalham com um número maior, né? Existem autores que trabalham com um número menor, mas essas 7 inteligências elas fazem uma síntese. Uma que nos dá a capacidade de comunicação e fala, uma outra capacidade de lidarmos em grupo, a inteligência social, que nos dá a capacidade de lidarmos com as famílias, com os grupos, né, que nos compõem. A inteligência sobre nós mesmos, que a gente prioriza no desenvolvimento, na formação de um psicólogo, na formação de uma psicóloga, na formação, né, de um modelo integrativo, que ela é intrapessoal, que nós reconhecemos quem nós somos e, né, o que devemos fazer. Uma inteligência que é existencial e que nos dá a capacidade de entender, né, abstrações maiores, como entender o divino, entender mitos e arquétipos. Inteligência técnica, que nos dá a capacidade de executar tarefas de uma maneira, né, vamos dizer assim, especialista, né, desde o andar de bicicleta, dirigir um carro, é, produzir uma obra de arte, produzir um texto. Inteligência naturalista, que é a capacidade de interpretação e de entendimento do meio ambiente. E a inteligência corporal. Essas 7 inteligências, que isso é que é central para nós, ela é organizada por um módulo integrativo. Ela tem uma inteligência geral, e em cima dessa inteligência geral tem um módulo organizador dessas experiências. E aí, este módulo integrativo, que se desenvolveu recentemente, tanto essas portas que se abrem, né, entre uma inteligência e outra, como esse módulo de organização que ele se desenvolve mais recentemente, ele ainda é incompleto. Então você vai ver pessoas que elas têm uma ênfase muito grande no corpo, uma ênfase muito grande no técnico. Toda vez que a gente investe em integração, a pessoa cresce. Por quê? Porque muitas vezes, para que ela possa se desenvolver melhor como atleta, ela precisa se desenvolver como pessoa. Muitas vezes, para que ela possa se desenvolver, extrair tudo que o corpo dela permite enquanto um atleta, ela precisa entender sobre propósito, sobre superação, que está num domínio existencial. Muitas vezes, para uma pessoa se desenvolver corporalmente, ela precisa desenvolver a sua competência técnica sobre o seu próprio corpo. Desenvolver motricidade e habilidades manuais finas para desenvolver outro tipo de atividade. Toda vez que a gente promove uma atividade integrativa, a gente vê o crescimento, né, em outras áreas. Porque como ela se comunica, quando você integra e bota uma parte do cérebro para trabalhar com a outra, há um desenvolvimento de um conjunto de habilidades que são muito mais sofisticadas. Por quê? Porque nós somos incompletos. A gente tem um passado evolutivo que essa evolução ela realmente se desenvolveu para, né, para que a gente tenha a condição e o entendimento que nós somos quem nós somos hoje recente. E essa quantidade de tempo, né, que esse desenvolvimento ele nos proporciona, ela é essencial. Por isso que a gente precisa, e por isso que o Freud e todos os autores das linhas especialistas da psicologia foram tão bons em fazer isso, né? O Freud, por exemplo, ele diz: olha, quando você junta tira material do inconsciente, trazendo para o consciente, promove, né, um crescimento e um desenvolvimento daquela pessoa. Por quê? Porque você também está proporcionando um processo integrativo. Da mesma forma, a Gestalt, da mesma forma, a psicoterapia comportamental, ou seja, quando você traz uma pessoa para ter uma mudança de atitude, essencialmente você está promovendo integração. Entretanto, na psicoterapia integrativa, a gente dá uma ênfase muito grande para essa síntese, para essa capacidade que nós temos, né, de transitar informações entre inteligências que são especialistas.